Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Uma alegria enorme poder estar aqui compartilhando este momento tão especial, esta celebração do 10º aniversário da igreja. Eu acho que estive aqui, se não foi no primeiro, foi no segundo. Está com bastante tempo e nos honra muito o convite para estarmos aqui. Eu agradeço ao pastor Tiago por nos conceder a honra e o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com todos os santos aqui presentes. Aleluia. Eu gostaria de convidá-los nesta noite para abrirmos as Escrituras, no livro dos Salmos, Salmo 46. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 4 e 5 do Salmo 46. Diz-nos assim a palavra do Senhor: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Esses dois versículos, ora lidos, revelam um cenário de calma, tranquilidade e serenidade de uma forma muito especial. Eu acho importante a forma como o Espírito Santo coloca esses dois versículos dentro desse contexto, pois se lermos os dois versículos sem considerarmos o contexto onde ele está, o que a gente pensa é que o contexto dele está cheio de citações, de situações que conspirem para que este cenário de paz, esse cenário de quietude, esse cenário de bonança, possa se fazer uma realidade. Mas quando a gente lê o contexto, a gente percebe que esse contexto dos dois versículos ora lidos está inserido em um ambiente de turbulência, dificuldades. Os dois versículos que antecedem o versículo lido diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Revela um cenário catastrófico, uma situação turbulenta. E se você ler os versículos depois, que é o versículo 6, vai dizer assim: as nações se embravecem, os reinos se movem. E o versículo 9 diz: ele faz cessar as guerras. Então o que nós temos no entorno desse cenário de paz descrito dos versículos 4 e 5 é exatamente um ambiente de turbulências, um ambiente de dificuldades, um ambiente de catástrofes naturais, de agitação de nações, um ambiente de guerra, um ambiente de conflito. Mas é exatamente neste ambiente de conflito que está plantado aqui esse cenário de quietude, esse cenário de paz, esse cenário de bonança, que o Espírito Santo, falando através dos salmistas, chama este lugar da cidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em meio a esse cenário de agitação, de turbulência, de guerra, de conflito, existe uma cidade que se levanta e que se ergue em uma situação de paz, em uma situação de estar firme e inabalável. Isso é muito interessante, porque a primeira vez que a gente vê um cenário parecido assim, foi exatamente o lugar preparado por Deus
para colocar o homem após tê-lo criado. Um lugar que ele chamou de Éden, um lugar de delícias. E nesse lugar também tinha um rio que passava no meio daquele jardim para alegrar aquele lugar e transmitir vida àquele ambiente. E aquele lugar era um lugar escolhido por Deus. O jardim não era de Adão, o jardim era de Deus. O jardim era a casa de Deus, o lugar escolhido por Deus para se manifestar ao homem na terra. E esse lugar é muito parecido com esse mesmo cenário. E quando Deus restaura a sua presença na vida do seu povo, esse cenário se manifesta de novo. Ezequiel capítulo 47. Quando ele vai descrevendo a restauração operada por Deus na vida do seu povo, a reconstrução do templo, de repente o profeta olha e vê um pequeno fileto de água que vai saindo do lado direito do templo, e vai correndo, e vai se transformando no rio, como um sinal de que a presença de Deus está sendo restaurada na vida do seu povo. Quando a gente lê Apocalipse, esse cenário está presente de novo. Aonde? Na restauração de todas as coisas. Quando o apóstolo João é convidado e diz a palavra para ele: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele diz que enquanto ele olhava, é descrito a ele quem era a esposa, quem era a noiva, que é descrita e personificada em uma cidade. Mostrar-te-ei a esposa, Nova Jerusalém que desce do céu. E ele vai descrevendo as medidas, as dimensões da cidade e todo aquele cenário. E de repente ele diz: e eu vi o rio da água da vida. Num cenário de restauração, onde a presença de Deus está ali. Louvado seja o nome do Senhor. O que é essa cidade? É o lugar onde Deus habita, que pode estar plantado em um entorno de turbulência, em um entorno de dificuldades, mas que é possível se viver numa experiência de paz, quietude, satisfação, porque o que importa não é o que está no entorno, o que importa é o que flui dentro deste ambiente. Nós somos a cidade de Deus, o lugar que Ele escolheu para habitar. Foi exatamente isso que foi dito a João: vem, mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja. E ele disse: eu olhei e vi a cidade, comparado com a cidade de que o salmista está falando aqui, da cidade de Jerusalém, o lugar escolhido por Deus na terra para plantar ali o seu nome. E lá no Apocalipse a igreja é comparada à cidade aonde Deus escolheu habitar, onde Ele escolheu colocar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa cidade também um rio flui para ela. Louvado seja Deus. João capítulo 14, quando Jesus falava com os discípulos no momento de tristeza e de angústia deles, Ele disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O salmista diz que esta cidade é o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é morada de Deus aí? O santuário das moradas do Altíssimo. Somos a casa de Deus no aspecto coletivo de povo de Deus,
mas individualmente somos casa de Deus. Então nós somos o santuário das moradas do Altíssimo. Esse lugar da habitação de Deus, louvado seja o nome do Senhor, este lugar de paz. Nos Salmos, há algumas coleções, e entre essas coleções existem os Salmos de Romagem, que descreve a ida dos peregrinos para a cidade chamada. E alguns saíam de longas distâncias, do extremo norte de Israel, percorrendo um percurso difícil, exposto a violências e a dificuldades. Os Salmos de Romagem descrevem muito bem a experiência do peregrino. No Salmo 120, que é o primeiro deles, ele começa a descrever e diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Como se eles fossem caminhando. Ele diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar, descrevendo um lugar distante, caminhando e andando. No Salmo 121 ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. O peregrino vai andando e pedindo proteção a Deus. O peregrino vai andando e pedindo que Deus o guarde no trajeto, na ida para a cidade amada. E ele vai caminhando. E quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, é porque ele estava exposto a perigos terríveis. E era exatamente próximo dos montes que os assaltantes se preparavam para se lançar contra as caravanas dos viajantes. E ele está nessa situação até que chega o Salmo 122. E ele celebra a segurança que está na cidade santa. E ele diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto perpétuo para Israel. Ele diz no versículo 7: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. O peregrino coloca os seus pés em Jerusalém, na cidade santa, e diz: agora estou seguro, agora estou num lugar de paz, de segurança. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Pode ser que o mundo esteja em confusão, as nações estão se embravecendo, reinos se movendo, há catástrofes, há pestes, há tudo enquanto, mas os seus pés estão dentro da casa de Deus, e você pode estar em paz nessa noite. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. No Salmo 48, ele diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, formoso de sítio, a alegria de toda a terra, é o monte de Sião aos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus está nos palácios dela, ele se fez conhecer como seu alto refúgio. O salmista celebra a segurança de estar nessa cidade que ele chama a cidade do grande Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para estarmos nesta situação privilegiada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não existe lugar mais preferível pelos santos do que estar na presença de Deus na sua casa. E nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para morar mesmo. O nosso desejo é morar. Nós não somos visitantes na casa de Deus, nós moramos na casa dele. E não moramos na casa de Deus quando estamos no templo. Isso aqui é só um prédio onde a gente se reúne.
a gente nunca sai da casa de Deus. Esta é a consciência daquele que verdadeiramente sabe, aleluia, o que é ser filho do Pai. Nós não saímos. Por isso o salmista podia dizer no seu coração, no Salmo 84, amo os teus tabernáculos, Senhor, como amo a habitação da tua casa, Senhor. Como é desejável a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria habitar na porta da casa do meu Deus, estar na porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da eternidade. Que lugar maravilhoso e desejável é esse? Que lugar tão maravilhoso é esse que Deus tem nos concedido para estarmos? E deve ser um desejo maior do nosso coração. Não existe ambiente. Você pode fazer uma viagem de férias, você pode ir aos lugares mais belos dessa terra, você pode estar na companhia de quem quer que seja, que possa proporcionar a você os mais elevados sentimentos de contentamento e alegria, mas não existe lugar melhor do que a casa de Deus e a presença do Pai. Especialmente quando, em alguns momentos da nossa experiência, Ele faz com que a presença, que é onipresença, se torne presença manifesta a nós. Quando Ele diz assim: ei, estou aqui hoje para você, numa experiência real de sermos sensíveis à manifestação da sua presença e sua glória. Nem sempre acontece, mas eu digo uma coisa para você: Deus nunca vai embora. O que acontece é que a nossa sensibilidade às vezes não está bem sintonizada, mas nós estamos sempre na presença dEle. Agora, tem algumas vezes que a presença de Deus, que é algo que enche todo o universo, se torna uma presença de Deus para você. E eu estou falando com gente que vive isso. E às vezes acontece num momento tão particular, tão secreto, que você entra na casa de Deus e Deus chega e diz: eu estou aqui para ti hoje, lá dentro do teu quarto, no teu momento secreto com Deus. Porque na verdade Ele nunca sai, e você nunca deve sair deste ambiente onde a gente desfruta de tanta paz. Foi por isso que o salmista, quando chegou na cidade que era considerada naqueles dias a maravilha do mundo, Eles chegaram lá e os babilônicos eram encantados com a sua própria cidade, encantados com aquilo que viam. Os judeus chegaram lá e disseram assim: prefiro Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, esqueça-se a minha destra, a minha mão da sua destreza. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Não há nada que consiga encantar o coração daquele que já pisou os seus pés nos átrios da presença de Deus. A gente prefere a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quais são as belezas do mundo, não importa quais são as coisas que tentam nos atrair, nós estamos atraídos pela presença dele. E é lá que nós queremos permanecer, é lá que nós queremos ficar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rios é algo extraordinário a gente perceber que todo rio nasce puro. Todo rio nasce em uma nascente que é pura. O que acontece quando os rios perdem a sua pureza? A intervenção humana. Façamos uma promessa nesta noite, em nome de Jesus. Digamos: não vai haver intervenção no fluxo do rio de Deus na minha vida. Eu não vou entulhar esse rio.
eu não vou obstruir a passagem, ele vai fluir livremente. Que o rio de Deus corra na sua vida de uma forma livre, em minha vida, nas nossas vidas nessa noite. Ezequiel olhou e disse assim: ele vinha do trono de Deus. Sabe, há tanta coisa que Deus quer dispensar das nossas vidas, e às vezes encontra em nossas vidas canais obstruídos, mas que estejamos hoje desobstruídos, um leito limpo, para que esse rio sereno corra, para alegrar a cidade de Deus, para alegrar as nossas vidas de uma forma maravilhosa. Louvado seja o nome dele para sempre. Jesus disse claramente que para a sua igreja ele também faria correr o rio constantemente. Ele disse em uma festa entre os judeus: quem tem sede, venha a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, fará dentro de si um rio que corre constantemente, ininterruptamente. Louvado seja Deus. Ele fez rebentar um rio dentro de nós, que precisa correr e correr e correr constantemente, porque é esse rio que quer levar vida para tantos que precisam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Não deixemos que coisas inúteis entulhem o leito desse rio que somos nós. Deus esteja fluindo constantemente nesses dias, que o rio de Deus flua de uma forma extraordinária. Sabe qual é a outra coisa que alegra essa cidade? O salmista diz: Deus está no meio dela. É exatamente esse o lugar que Deus precisa ocupar. Não um lugar secundário, mas um lugar de destaque, no meio, centralizado, como aquele que está entronizado. No nosso movimento de adoração, como diz a palavra, Ele está entronizado no meio dos louvores. Na nossa vida pessoal, Deus não pode ser um acessório, é o centro. Não pode ser apenas um acréscimo para aquilo que a gente considera ser importante na vida. Ele é o tudo. Sem Ele, o tudo não vale nada. Não importa quão bem sucedido você seja, quais são as suas conquistas, a conquista que não pode ser celebrada diante de Deus não é conquista alguma. Então que Ele esteja no meio. Agora, existe uma coisa que o salmista destaca sobre Deus nesse salmo, que é lindo, além de Ele estar no meio. Além de Ele estar no meio, ele destaca três coisas sobre Deus aqui, em meio a esta situação de provações, de dificuldades, de catástrofes, guerras, turbulências. Por que Ele pode estar em paz? Porque Ele diz, em primeiro lugar, que Deus é. Versículo 1, ele diz assim: Deus é. Então, antes dele focar os seus olhos nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, ele tira os seus olhos disso e coloca os seus olhos em Deus e diz: Deus é. É fácil dizer Deus é quando tudo está bem, está favorável, as coisas estão funcionando a contento, a gente está acertando em tudo, aí é fácil a gente dizer Deus é. Mas o salmista descreve aqui situações difíceis, mas ele olha para Deus e afirma: o Senhor é Deus. Deus é. Acima de qualquer situação, dificuldade, provação, Deus é Deus. Essa é a primeira afirmação que ele diz: Deus é Deus. Essa percepção de Deus é que vai trazer para o seu coração essa paz que ele precisa.
Agora a segunda coisa que ele diz é: Deus está. Deus é, Deus está. Agora Deus não está de braços cruzados, Deus não está inoperante, Deus não está de forma apenas contemplativa, Deus não está na inércia. E uma das coisas mais especiais para a nossa vida sobre Deus é que Ele nos prometeu a sua presença. Deus está. Não é que Ele esteve, não é que Ele vai estar, não é que a gente esteja esperando que alguma hora Ele chegue. Deus está, e não importa o que está acontecendo, Deus está presente. Foi uma promessa fiel que Ele fez, de estar conosco todos os dias. Dias bons, dias maus, dias que eu celebro vitória, mas dias que eu choro derrotas. Ele está comigo o tempo todo. Foi a promessa dele de estar conosco todos os dias. Deus está. Agora, como eu disse, não está de forma contemplativa, não está de forma inoperante, não está na inércia, de braços cruzados. Porque se Deus é e Deus está, o salmista vai dizer, sabe o que Ele faz? Ele diz assim, olha, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. O teu Deus é, o teu Deus está e o teu Deus faz. Ele não está apenas observando você numa luta terrível. Embora que não observe por algum tempo, pode ter certeza, Ele vai se mover na tua direção. Os discípulos foram colocados dentro de um barco para fazer uma travessia e enfrentar uma grande tempestade. Eles pensavam que iriam perecer, e a palavra diz que Jesus estava no monte e diz assim, e vendo-os fatigados a remar. Jesus contemplava, Jesus lia, eles fatigados, lutando pela sobrevivência, lutando pela vida. Você acha que Jesus não está olhando para você nessa sua luta? Nessa sua dificuldade, você remando, tentando controlar as coisas quase fugindo de controle? Mas o mesmo que está contemplando é o mesmo que vem ao teu encontro para operar, porque Ele é o Deus que é o Deus que está, é o Deus que faz por mim, pela sua vida. É o Deus que opera. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você dizer, por favor? Diga assim, Deus é, Deus está e Deus faz. Ele fez, Ele fará. Ele faz, Deus faz, não parou, aleluia, de trabalhar. Aleluia. Quando Jesus estava aqui, estava fazendo a obra do Pai no dia de sábado, os judeus chegaram para ele e disseram assim, você não sabe que não é lícito trabalhar no dia de sábado porque Deus descansou? Jesus olhou para eles, vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Vocês interromperam o descanso do meu Pai faz tempo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, que trabalhe para o bem daqueles que nele espera. O descanso de Deus foi interrompido com a queda, e Deus está trabalhando até agora, de dia e de noite, para dar vitória ao seu povo nesta terra. Incansavelmente é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Diante disso, qual o resultado disso? O que a gente pode declarar? Declarar que nem o salmista, que ele diz assim, ainda que a terra se monte, ainda que os montes se transportem para os deuses dos mares. Algumas pessoas servem a Deus de forma a colocar condições. Mas o crente que conhece a Deus, que olha para Deus, Deus é, ele diz é ainda, não é se. Alguns dizem assim, se Deus operar, se Deus resolver o meu problema, se Deus vier em meu socorro, eu faço isso ou aquilo. Mas aquele que conhece o seu Deus, olha para as circunstâncias e diz, ainda. E nem Abacuque.
ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, ainda que venham todas essas dificuldades, ainda eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí você chega à situação de Jó, que está arrebentado para todo lado, e o inimigo olhando para ele, o cara todo arrebentado, cheio de feridas, num estado deplorável, olhando para aquela situação e desenganando Satanás de uma vez por toda, e dizendo assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Quem é crente aí para dizer ainda? Para não dizer sim, diga assim: ainda eu vou te louvar, Senhor. Se ainda os problemas não forem resolvidos hoje, eu vou te louvar ainda hoje. Se eu não sair daqui com a resposta para a minha problemática, eu vou ainda te louvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados, que a gente pode dizer assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Versículo 8. Está lá o tema: olha o que ele fez conosco. A gente pode chamar as pessoas e dizer: venha, venha e veja. Quando Filipe encontrou Natanael e começou a contar que tinha encontrado o Messias, ou encontrou o Messias alegre, entusiasmado, que tinha encontrado o Messias, com alegria foi falar para Natanael. Natanael jogou um balde de água fria dele. Conversa é essa? Não vem coisa boa de Nazaré? E ele, com aquela conversa, tentando desanimar Filipe, entusiasmado, mas pois vem e veja. Venha e veja, tire as suas conclusões, venha e veja. Venham e vejam o que Deus tem feito. E não é esse o convite para essa festa? Vinde, contemplai as obras do Senhor, o que Ele tem feito. Agora, pastor Tiago, achei lindo a forma como, não sei quem escolheu o tema, mas foi muito lindo. Sabe por quê? Veja o que Ele fez conosco. Porque alguns testemunhos se resumem o que Deus fez por nós. Mas aqui a preocupação dos irmãos foi: venham ver o que Deus fez em nós. Quando Jesus esteve na terra, Ele fez coisas pelas pessoas, nas pessoas e através delas. Por exemplo, 10 leprosos foram curados, 10, 9 foram embora. Jesus fez algo por eles e eles foram embora. Algo por eles. Zaqueu não tinha problema, não tinha enfermidade, nenhum problema. Jesus fez o quê? Fez algo nele, mudou o coração dele, ele ficou um homem santo. Agora, quando Jesus encontrou o gadareno, e esse é o que prefigura muito a nossa história de vida com Deus. Jesus fez algo por ele, Jesus fez algo nele, e Jesus fez algo através dele. Um homem miseravelmente endemoniado, Jesus libertou, algo por ele. Libertou e transformou ele numa pessoa diferente. Jesus fez algo nele, porque ele estava pronto para servir. Jesus fez algo através dele. Vá e pregue para os seus. Esta é a grande obra de Deus. Não é só contarmos o que Deus fez por nós, mas o que Deus fez em nós. Porque a boa obra de Deus e a grande obra de Deus é a obra que Ele fez em nós. Paulo diz assim: o Deus que começou a boa obra em nós é poderoso para terminar até o dia de Cristo. Ele fez uma boa obra em nós. A grande obra de Deus, diga aí: eu sou a obra de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando Jesus suportou a cruz, a palavra diz que Ele suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo? Isaías diz: Ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Você é a obra de Deus, amém? Vinde e contemplai as obras do Senhor. Olha o que Ele fez conosco, amém?